Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e sejam bem-vindos ao vlog dando uma segunda chance pro Stephen King. Bom, no ano passado eu tive minha primeira experiência lendo King, esse autor aclamadíssimo, pai do horror, que muita gente falava muito bem. E ano passado eu comecei a me aventurar no estilo de gênero literário que ele escreve. E aí eu fiz um vlog aqui lendo dois livros muito aclamados dele, que foi O Iluminado e Joyland. Não gostei de nenhum dos dois. Inclusive, O Iluminado entrou pra lista de piores livros que eu li no ano passado por ter ido com uma expectativa específica pro King e ter me decepcionado muito com aquele livro, porque eu achei basicamente ruim. Só que assim, eu não queria desistir porque eu sei que Stephen King falam que ele tem os altos e baixos. Então eu sabia que em algum momento, possivelmente, eu iria talvez me identificar um pouco mais com a escrita dele, ou estar mais preparada pro King, ele me daria uma segunda chance de me conquistar como leitora, não sabemos. Mas, em setembro, eu me propus a ler os livros dele, não consegui, mas estamos aqui, né, no mês do horror, no mês do terror, com esse vlog temático para esse feriado do Halloween, e eu decidi ler Misery e Depois. Misery porque eu acho que também é um dos mais bem falados dele, que falam que é bem macabro, sobre terror psicológico principalmente. Então eu acho que talvez me entregaria o que eu espero com o King, que é me assustar, é dissecar a mente humana, talvez da forma como eu vejo muita gente falando que ele faz com maestria. E aí também vi algumas pessoas falando muito bem de Depois, uma amiga minha leu Depois, falou que gostou muito, então foram esses dois que eu escolhi para este vlog. Eu já li Depois, e aí vim aqui começar e contar tudo que eu achei sobre Depois, e assim que eu terminar esse corte, irei começar Misery. Então vamos começar com as minhas impressões sobre o que eu achei de Depois de Stephen King, e será que ele começou a me conquistar ou não? Mas antes de fato para tudo que eu achei e você poder curtir o vlog assim comigo falando bastante, se você gosta desse tipo de vídeo, por favorzinho não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário, me conta aqui algum livro do King que você acha que eu gostaria, tendo em vista minhas impressões nesse vídeo aqui. Algum outro vlog que você queira ver aqui no canal, eu estou tentando voltar com os vlogs aqui, porque com a minha rotina não tem dado pra gravar vlogs com tanta frequência. Mas se você gosta, me ajuda engajando bastante esse vídeo pra entender que vocês gostam e eu conseguir gravar mais. Não deixe de se inscrever, caso você não seja inscrito, tenha caído aqui no vídeo. Se você quiser comprar tantos livros do King ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, compre usando meu link, não acrescenta em nada, mas só compra mais, me ajuda demais na conta. Curte, comenta, se inscreve, vocês já sabem tudo o que fazer, vamos lá. E depois a gente acompanha o Jamie Conklin, que é uma criancinha com mais ou menos 8 anos que vê gente morta. Ele não vê pessoas mortas assim num geralzão, ele só vê essas pessoas logo após o falecimento delas. E conforme vai passando dias depois da morte dessa pessoa, essa pessoa meio que vai sumindo. Mortos não podem manter segredos. Então tudo que o Jamie pergunta a essas pessoas, elas têm que responder com a verdade. Esse é o ponto-chave para a história. O Jamie, ele tá contando essa história tipo do presente dele, onde ele tá já por volta dos 40 anos, e ele tá voltando no tempo contando sobre coisas que aconteceram na infância dele. Com 6, com 8, com 12, com 14 anos. Então é uma história que tem muitos saltos temporais. O Jamie é essa criança que tem essa habilidade. A mãe dele sabe dessa habilidade e é só ele e a mãe. A mãe, ele é uma agente literária. O irmão da mãe, que é o tio Harry, começou essa agência literária, né? Só que ele acabou adoecendo, acho que é Alzheimer, se eu não me engano. E aí a mãe deu continuidade a essa agência. Então é graças à mãe que eles têm din-din e que ela consegue continuar fazendo essa agência funcionar. A mãe do Jamie tem essa amiga, que é a Liz, que na verdade não é amiga, é namorada dela, mas isso o Jamie só percebe depois, e é por isso até o título do livro, porque são coisas que ele, quando era criança, ele não percebiam, e depois que ele foi crescendo e onde ele tá no presente, contando pra gente sobre o passado, foram coisas que ele só percebeu depois, coisas que aconteceram depois de uma determinada coisa. Então sempre tem essa palavra depois rondando toda a história, e exatamente por isso é o título do livro. Então os personagens marcantes da história é o Jamie, que é o protagonista, a mãe dele, e a Liz, que é essa namorada da mãe, que é amiga da mãe, que ele fala sempre o tempo todo como amiga, mas é namorada da mãe. Em 2008, tem uma crise econômica e ele e a mãe, que viviam muito bem financeiramente, acabam tendo a vida deles, tipo assim, na merda, porque eles ficam com uma situação financeira péssima. E é nesse momento que
que vira toda a história. E é um dos pontos chaves que rondam a história. Então, tipo assim, são esses acontecimentos específicos na vida do Jamie, e esse é um dos primeiros dele, depois dessa crise. O carro-chefe da agência da mãe era um autor específico que escrevia uma saga de coisas que acontecem nesse local. Só que, quando tava para lançar o último livro, esse autor acaba falecendo. E a mãe usa essa habilidade do Jamie para conseguir pegar as informações sobre o livro com esse autor que acabou de morrer. Então ela vai ao encontro desse autor na casa dele e o Jamie vai perguntando tudo pra ele sobre a história, e o Jamie vai narrando tudo pra mãe dele vai anotando, e é a mãe dele que escreve esse último livro, porque se ela não escrevesse esse último livro, eles estavam financeiramente. E aí é quando a Alice percebe a potência da habilidade do Jamie. E aí é outro ponto de virada na história. A Alice, ela é policial desse departamento de polícia, acho que é de Nova York, se eu não me engano. Só que ela, ao mesmo tempo que o Jamie gosta dela, porque ela brinca com ele, etc., ele não gosta dela. E por que ele não gosta dela, a gente só entende depois. Temos dois momentos em que rondam a Liz e o Jamie. São dois momentos que a Liz sequestra o Jamie. Então a Liz é essa personagem extremamente problemática, que bebe muito e acaba levando a mãe dele a fazer o mesmo. Elas fumam muito, então, tipo assim, toda vez que o Jamie acorda pra ir pra escola, tem aquele cheiro de álcool no apartamento deles, cigarro e etc. E aí, em um momento onde a Liz também tá precisando salvar a carreira dela, assim como a mãe do Jamie precisava salvar a carreira dela e teve que usar a habilidade do Jamie, a Liz sequestra o Jamie para usar a habilidade dele. Só que ela sequestra ele depois da mãe ter terminado com ela por uma coisa que a mãe descobriu que ela fez. A Liz é essa policial extremamente corrupta. Ela é bem da escrota, o tempo todo você vai percebendo discursos dela preconceituosos, racistas, problemáticos mesmo. Então, desde o momento você percebe o porquê que o Jamie talvez não goste dela tanto assim. Porque pra criança, qualquer pessoa, qualquer adulto que brinque com ele, que dá atenção, é demais. Mas por que ele não gosta tanto dela assim? Como a Liz precisa salvar a carreira dela, ela sequestra o Jamie numa saída da escola e leva ele pra falar com uma pessoa assassino, com um serial killer, na verdade. Eu acho que ele é serial killer, que acabou de falecer. Que é um serial killer que estava anos em atividade, fazendo bombas e causando terror assim na cidade, que é o Thumper. E aí ninguém sabia quem era, e quando tiveram uma pista de quem era, ele, ao invés de se entregar e todo mundo tentar entender o que aconteceu, o que levou ele a fazer tudo o que ele fez, etc e tal, ele vai lá e se mata. E a Liz vai lá e leva o Jamie, uma criança que eu acho que ele tá na época, acho que com uns 8, 10 anos, assim, tipo, criança ainda, ela leva ele pra falar com uma pessoa que deu um tiro na própria cabeça. Então, o Stephen King, ele vai descrever a cara do morto quando tá morto. A parte da descrição dessa parte é bizarra. Minha amiga, a minha amiga que já leu esse livro, ela já tinha comentado comigo, porque essa parte, ela disse que estava almoçando e estava lendo o livro. Ela não conseguiu comer, porque a descrição das tripas do cara, do cérebro do cara, é bizarra. É bizarra. Eu não sei como que Stephen King conseguiu descrever isso, acredito que muito bem, não sei, graças a Deus, nunca vi nada disso pra saber se foi descrito muito bem ou não. Mas, de qualquer forma, a forma como ele escreve, você consegue visualizar claramente uma pessoa sem metade da cara. E aí é nesse momento um outro ponto de virada na história, onde esse espírito dessa pessoa que morreu é tomado por algo mais obscuro. E aí o livro ele ganha um outro tom. Ele fica mais obscuro, ele dá mais medo. Foi um livro que em nenhum momento eu senti medo dele. Gostaria muito de ter sentido, mas foi um livro que me entreteu muito. Eu não conseguia parar de ler. Por a gente saber desde o início que tem dois momentos onde a Alice sequestra o Jamie, a gente, depois que acontece o primeiro sequestro e fica naquela história do Jamie ficar vendo o Thumper, porque ele é um morto que não some depois de um tempo de ter sido morto, ele continua vendo, você quer entender por que ele tá vendo, etc e tal, e aí fica nessa, até essa parte que acaba sendo maçante um pouquinho, porque fica muito tempo do período que ele fica vendo o Thumper, até ele conseguir se livrar disso, ainda assim me entreteu, ainda assim eu não conseguia parar de ler, ainda assim eu ficava curiosa pra saber qual foi o segundo ponto de virada na história, onde a Liz sequestra ele de novo, porque onde a Liz sequestra ele de novo, torna as coisas mais graves, e tem essas coisas que fazem você ficar muito
envolvido na história e não querer parar de ler por ter esses pontos de mistério que ficam por trás, que é essa segunda vez de sequestro da Liz, que é saber como que ele vai se livrar do Thumper, que é um segredo que a mãe dele tem, que você não sabe o que que é, quem que é o pai do Jamie, porque a mãe dele não conta, então tem esse mistério. E assim, me prendeu muito. Ele não foi um livro de terror que me deu susto, que me deixou com medo, mas me deixou muito curiosa, muito presa na história. O livro tem capítulos muito, muito curtos, então, tipo assim, quando eu via no Kindle que, tipo, acabava em 3 minutos o capítulo, eu ia lá e lia, e aí lia, e aí lia, e avançava muito rápido no livro. Foi uma das minhas melhores experiências com King, de longe, porque os outros dois não foram experiências tão positivas assim, até porque o Iluminado foi um dos piores do ano passado. Por ter sido uma das minhas melhores experiências com King, eu gostei do livro. Eu gostei do livro, mesmo tendo... Não sendo o meu estilo de livro, ainda é um gênero literário que eu gosto, mas não me entregou o que um terror, um mistério costuma me entregar. Eu gostei bastante. E por ter gostado bastante, minhas expectativas para Misery estão assim, lá no topo. Eu gosto de uma coisa que o Stephen King faz, que eu já percebi, é sobre falar uma meio coisa Scooby-Doo, que os monstros somos nós. Então, os monstros somos nós, que é exatamente isso, porque Scooby-Doo tem os monstros e aí quando o desmascara são pessoas. Então, o Stephen King, ele tem um quê disso, de tipo assim, os monstros são pessoas comuns, como eu, como você, e que um ponto de virada na vida dessas pessoas podem ter transformado elas em quem elas são, a história de origem do vilão. Então, me traz uma crítica ao mal do ser humano de uma forma que eu gostei mais desse livro em Depois do que nos outros. Ainda tem esse quê sobrenatural do Jamie ver pessoas mortas, dele ser médium, né, nesse sentido, dessa questão dos mortos terem que falar a verdade pra ele, e o final de como que ele se livra do Thumper, mas ainda assim tem uma coisa que ronda a conexão do Jamie com o Thumper, essa coisa sobrenatural, mas que ainda assim eu gostei bastante. Eu acho que eu avaliei esse livro com... Se eu avaliasse com 3,5, eu estaria avaliando, acho que igual ao que eu avaliei com Joyland, porque eu acho que Joyland chegou com 3,5 quando eu li. E eu gostei desse muito mais do que eu gostei de Joyland. Então eu acho que o justo seria 4 estrelas, porque foi um livro que me entreteu muito, me deixou muito curiosa, eu não conseguia parar de ler. E eu gostei muito dele, gostei muito dele. E aí, eu espero gostar mais ainda de Misery, porque ele não me deixou com medo, o que eu gostaria de ter ficado, mas... eu quero que Misery me dê medo. Eu quero ler um livro que me entregue o pai do terror. Até o momento não tive terror. Senti mais medo lendo Verity do que lendo qualquer outro livro do Stephen King. Então, assim, vou ler Misery. No próximo corte vocês vão saber já o que eu achei. Mas eu espero sentir medo e ficar totoquinha da cabeça. Porque é um livro que vai falar sobre terror psicológico. E terror psicológico bem trabalhado te deixa essa toquinha na cabeça. Então vamos ver o que eu vou achar. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Até o fim da minha leitura de Misery. Eu terminei de ler Misery ontem à noite e eu já posso começar afirmando que a minha experiência lendo King dessa vez foi totalmente diferente da minha primeira experiência. Em Misery, eu encontrei um pouco melhor o que todo mundo fala da escrita do Stephen King. Essa forma de deixar o coração acelerado em determinados momentos. Essa aceleração no coração eu senti em 2 momentos lendo O Iluminado. Mas em Misery eu senti ela mais latente, ela em boa parte da leitura. Em Misery a gente vai acompanhar logo de cara o autor Paul Sheldon, que ele acorda de repente, ele não sabe o que aconteceu com ele, mas ele está sendo cuidado por sua fã número 1. Exatamente dessa forma que o livro começa, onde Paul Sheldon, que é esse autor muito famoso, que escreve essa saga de livros sobre Misery, que é essa protagonista dos livros dele, ele sofreu um acidente, só que ele ainda não lembra que sofreu esse acidente, e ele está recebendo cuidados de Annie Wilkes, que é essa personagem que a gente vai acompanhar durante todo o livro. E eu já sabia que era um livro onde a gente tem um autor e essa fã que vai cuidar dele, só que eu achei que a gente fosse acompanhar um pouquinho dele, do fechamento dele escrevendo o livro, ele sofrendo um acidente, depois ele acordando, talvez na casa da Annie Wilkes, quando ela salva ele do acidente de carro que acaba acontecendo com ele. Só que a gente já começa com ele sobre os cuidados da Annie. Ele já está na casa dela, ele já está sobre o cárcere dela. Então ele já começa, o livro eu senti que ele já começa sem muita enrolação. Ele já começa no ponto-chave do livro, que é o ponto onde a gente acompanha a Annie, que é essa mulher misteriosa, estranha, já cuidando dele. Então eu gostei da forma como o livro já começou.
E aí depois a gente vai meio que tendo, tipo assim, alguns vislumbres do passado dele lembrando o que aconteceu com ele. E aí ele lembra que ele finalizou um livro que ele estava escrevendo, que acho que é Carros Velozes, se eu não me engano, e ele foi comemorar, bebeu demais, sofreu um acidente de carro perto da propriedade da Annie Wilkes e ela viu ele lá, o carro caído. Quando ela foi socorrer, que ela viu que era o Paul Sheldon, um dos autores favoritos dela, e ela era obcecada pela saga de livros de Misery. Quando ela percebeu que era ele, ela soube que teria que cuidar dele. Toda vez que ela ligar pra polícia, pra uma SAMU, pra uma ambulância, alguma coisa assim, não, ela leva ele pra casa, sequestra ele, bota ele em casa e fala, vou cuidar de você. E a gente acompanha ele acordando, vendo que ela tá cuidando dele de alguns momentos, mas ele apaga, mas ele acorda, ele apaga. E só esse momento de tensão dele acordar e apagar, a gente não saber o que ela tá fazendo com ele quando ele tá apagado, já começa esse aceleramento no coração que eu particularmente senti nesse livro aqui. A Annie Wilkes, que é essa personagem que a gente acompanha, o livro ele ronda em torno deles dois somente, são só dois personagens no livro inteiro, que é o Paul Sheldon e a Annie Wilkes. A Annie Wilkes, ela tá cuidando dele porque ela é fã número 1 dele, então ela tá muito feliz que ele tá ali, que ele vai poder ficar sob os cuidados dela. Só que ele tá com as pernas fraturadas, então ele não tem outra opção. Ele vai ter que ficar ali à mercê dela. E ele acabou de lançar um livro, o último da saga de Misery, que é o bebê de Misery. E ela tá muito empolgada que ela vai poder ler com ele ali, pegar o autógrafo dele, etc e tal, e ele tá ali sob os cuidados dela. E ele descreve ela desde o início de uma forma muito obscura, como se ela não fosse um ser humano de verdade. Ele fala que se colocasse os dois dedos no nariz, bateria em algo concreto, como se ela não fosse um ser humano de fato. E algo interessante é, como ele é um autor e ele pesquisou psicopatas e sociopatas para escrever determinados livros e personagens dos livros dele, a forma minuciosa que ele observa a Anne, todos os jeitos, os trejeitos, os olhares, o movimento que ela faz nos lábios, ele começa a perceber determinadas atitudes, reações dela, justifica por ele ter pesquisado para criar determinados personagens. E por isso a forma tão minuciosa que ele observa e descreve as expressões da Anne são justificadas por isso. Isso eu achei muito interessante, porque era uma coisa tipo assim, ninguém é tão observador assim, mas ele é porque ele é um autor e ele já pesquisou sobre pessoas com um perfil muito parecido da Anne. Como ele tá sob os cuidados da Anne, ele não sabe o que ela faz, mas ela começa a dar um remédio pra ele e ele acaba desenvolvendo vício nesse remédio, que é o Novril. E assim como o Iluminado, aqui a gente tem o Stephen King trabalhando o vício de uma forma que eu achei muito bem descrita e ele também chama da mesma forma, né, como uma coisa feia. O alcoolismo do Jack Torrance em O Iluminado era chamado de coisa feia pelo filho dele e aqui a Anne também chama esse vício como coisa feia também. Porque ele acaba desenvolvendo um vício muito grande nesse não sei se é analgésico que ela dá a ele, e ele acaba ficando à mercê e muito, muito dependente químico desse remédio. Esse é um dos fatos de que ele não consegue fugir, porque ele ali é um abastecimento de graça desse remédio. E aí, né, ele acabou de lançar esse livro, a Anne ainda não tinha lido, ela vai na livraria da cidade para pegar o livro e ela começa a ler, ela começa a conversar com ele sobre o livro, até que acontece uma coisa no livro que ela não gosta. E aí ela vai obrigar o Paul Sheldon a escrever uma nova história. Nova história é essa que vai ser diferente do desfecho que ele deu no livro anterior. Porque Misery é essa personagem que o Paul Sheldon não gosta de escrever. Ele não gosta dessa personagem que ele escreveu. A saga de livros de Misery, ele não sente como se são os livros de verdade dele. Os livros de verdade dele são os outros, os livros mais sérios. A saga de Misery é só para manter os custos para ele poder escrever os livros de verdade dele. Livros esses que a Anne não gosta. Então, ela obriga ele a escrever um novo livro para a saga de Misery, dando um final diferente do que ele acabou de dar no livro que ele acabou de finalizar, que é o Bebê de Misery. E ela obriga ele a escrever o Retorno de Misery. Aqui não há como eu não ver muitos paralelos com Verity, da Colleen Hoover, porque eu li Verity nesse ano, eu gostei muito de Verity, foi um livro que me deu medo. E é um livro onde a gente acompanha a autora, ela tá adoentada e aí contrata uma outra autora para escrever os livros no lugar dela. Essa autora era chamada de Verity, e aqui a gente tem Misery também como o nome da protagonista dos livros do Paul Sheldon. E aqui a gente também vai acompanhar tanto uma parte do cárcere do Paul Sheldon pela Annie Wilkes, mas também vai acompanhar pedaços da história de Misery. A parte da história de Misery, ele contando sobre a história, sobre o desfecho, como que ele ia mudar o que aconteceu no final do livro anterior para fazer acontecer o que a Anne queria que acontecesse no livro da sequência, pouco me interessou.
Eu realmente não estava nem um pingo interessada na história de Misery, não estava nem um pingo interessada na saga de livros de Misery. E a forma como o Stephen King escreve os trechos do livro de Misery, né, do Retorno de Misery, não me deu curiosidade nenhuma. Tendo lido muitos livros da Emily Henry, onde ela te deixa não apenas muito vontade de continuar lendo o livro dela, mas também com vontade, curioso, para ler os livros que os personagens dela falam, não senti isso aqui. Eu acho que o Stephen King ele não conseguiu me prender com a história de Misery também. Não sei também se era esse o objetivo, como por exemplo a gente acompanha o manuscrito em Verity. Eu não senti curiosidade nenhuma sobre a história de Misery. Os capítulos que ele falava sobre a história de Misery de fato, eu só queria que acabasse logo. Foi muito legal eu já ter lido o Iluminado, tendo lido Misery. Mesmo que eu não tenha gostado do Iluminado, eu achei legal isso, porque tem referências ao Iluminado. A cidade perto da casa da Annie Wilkes é Sidewinder. E Sidewinder também é a cidade que é perto do Overlooking de O Iluminado. E tem um trecho que ele fala... disse que estava trabalhando para uma revista de Nova York, que era para ir até um velho hotel e desenhar as ruínas. Os desenhos iam aparecer junto com a matéria que eles estavam escrevendo. Era um hotel velho e famoso chamado Overlooking. Queimou tem mais de 10 anos. O zelador queimou tudo. Ele era louco. Todo mundo na cidade dizia isso, mas não tem mais importância. Ele morreu. Referências a O Iluminado, Jack Torrance, Danny Torrance, enfim. Eu achei isso interessante, mas eu só percebi que Sidewinder era a cidade também perto do Overlooking lá no final do livro. Vou falar um pouco da parte que eu mais gostei na história. Quando começa a tortura. Porque me deu o que eu estava esperando com o King. Momentos de tensão, coração acelerado, medo e atenção muito grande na história. A gente tem, né, o Poe, ele escreve um final de um livro que a Anne não gosta e ela começa a obrigar ele a escrever um novo livro. Só que primeiro, ele está com as pernas fraturadas, dependendo da Anne pra comer, pra se limpar, pra qualquer coisa, e principalmente por conta do vício dele no remédio. Então, ele não tem outra opção além de ficar ali com aquela mulher psicopata maluca. E aí, quando ele começa a escrever de um jeito que ela não gosta, ela começa a torturar ele. Além da tortura psicológica que vem desde o início do livro, tanto com a dependência do remédio, do Novril, mas também quando ela sai de casa e deixa ele lá sozinho. Quando ela deixa ele no porão, a parte do porão foi a que me deu mais medo porque eu tenho medo de escuro. Então a parte do porão foi a que me deu mais medo, mas o final da parte 2... Você tem que ter estômago para ler o final da parte 2. É muito pesado. E a forma como ele descreve o que acontece no final da parte 2 é bizarra. É onde a tortura ela ganha um outro ponto e vai para a questão da tortura física, não só a tortura psicológica. E o final da parte 2 é bizarro, bizarro, bizarro. Muito dolorido. Aí depois a gente tem um salto onde a gente não acompanha uma outra tortura que acontece com o Paul Sheldon. Eu não sei se foi positivo ou negativo ele ter dado esse salto. Eu, particularmente, sendo bem sincera, eu gostaria de ter visto mais essa parte mais descritiva da tortura. Porque é uma parte que, por mais que seja bizarra de você ler, dá um negócio assim no coração, dá um negócio aqui na boca do estômago, dá um nervoso de você estar lendo isso, você não consegue parar de ler, você prende a respiração. E foi isso que eu senti com o final da parte 2. Eu gostaria de ter sentido mais vezes. E o final, meio aberto, meio não aberto, eu gostei demais. A forma como ele deixa ali, como se o Paul Sheldon tivesse se livrado da Annie Wilkes, mas ao mesmo tempo não se livrado dela, porque ela vai continuar com ele devido a todos os traumas que ele passou sob o cárcere dela ali. É bizarro a forma como acaba o livro, mas a forma como finaliza isso, ele tentado se livrar dela, não tendo conseguido, ter voltado pra casa dele, pra vida dele normal, entre muitas aspas, porque depois de tudo que ele viveu, ele não vai conseguir voltar à normalidade, e tendo ficado nesse ponto, tipo assim, ele se livrou dela, mas ao mesmo tempo não se livrou dela, porque ela vai estar sempre na mente dele. Achei genial, eu achei essa parte genial. A parte que conta sobre a história da Annie, nada, tipo assim, explodiu a cabeça porque eu não esperava por isso. Eu esperava por isso, mas a forma como foi contada,
Adorei, adorei. E assim, então eu achei pontos positivos no livro e pontos negativos. Eu acho que a parte onde o Stephen King dá muitos detalhes sobre o cotidiano dele, sobre o vício, sobre etc., é o normal dele. Então eu acho que nesse quarto livro que eu estou lendo dele, eu fiquei um pouco mais acostumada com isso. Então não foi um grande ponto negativo. A forma que ele descreve coisas que eu não tô afim de saber. Então não vou colocar aqui como ponto negativo dessa leitura. Mas fazendo um balance, eu acho que Misery eu avalio com 4 estrelas, assim como depois. Mas fazendo um balanceamento dos dois, eu gostei dos dois em pontos específicos diferentes. Foram dois livros com muitas distâncias de tempo. Misery ele lançou em 60 e pouco, não lembro, mas faz muitos anos. E depois ele lançou em 2019. É mais recente. Mas assim, eu acho que ele não mudou muito na forma dele escrever. E eu não sei se isso é positivo ou se isso é negativo, porque conforme um autor vai escrevendo mais e mais, ele tende a melhorar. E eu não senti muita diferença entre Misery e depois. E também comparando com o Iluminado e com Joyland. Então assim, eu gostei muito mais dessa minha experiência esse ano lendo King. Eu acho que talvez eu estivesse mais preparada, mais no momento certo para ler King, mais familiarizada com a escrita dele, principalmente. Eu talvez leia outros dele. Eu quero muito ler Cemitério, porque falam também que é muito bom. E Medo. É isso que eu busco. Ainda não encontrei 100% o que eu esperava com King, que é sentir medo de verdade. Eu senti mais medo realmente com Vertigo, com todos os 4 livros do King. Mas eu acho que eu gostei mais de depois. A forma como o livro foi escrito, te prendendo mais na história, eu não conseguia parar de ler, porque os capítulos passavam muito rápido, eu queria continuar e continuar e continuar. Eu acho que eu gostei mais de depois, mesmo que tenha um quê sobrenatural que Misery não tem, e por mais que eu não goste do quê sobrenatural em livros, para justificar a maldade humana, eu gostei mais da forma como foi explicada em depois do que em Misery. Mas a personagem, a forma como a personagem Annie Wilkes foi descrita, a sociopatia, a psicopatia dela, toda a maldade dela, eu achei que foi muito bem escrita e que eu gostei. Eu gostei da forma como isso foi escrito. Então, assim, eu acho que os dois livros tiveram muitos pontos positivos, bem menos pontos negativos do que o Iluminado e Joyland. Então, acho que essa minha experiência foi bem positiva. E eu adorei finalizar essa leitura em outubro. Não poderia ter sido mais perfeito, porque finalizamos aqui este vlog dia 31 de outubro, Halloween. Não poderia ser melhor do que finalizar a minha leitura do Pai do Horror no último dia do mês do horror, né? No dia que se comemora o dia do horror, o Halloween. Então, assim, darei novas oportunidades para King. Eu acho que essas minhas 2 leituras me simpatizaram um pouco mais com ele. E se eu for ler algum outro livro dele, me digam se vocês querem mais vlogs lendo King, porque eu acho que seria uma jornada bem interessante ter vários vlogs aqui das minhas experiências lendo esse autor aclamadíssimo. Nem de longe ficou entre um dos melhores autores que eu já li na minha vida, nem de longe, mas eu gostei dessa experiência lendo esses 2 que eu li dele. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favorzinho, não deixe de engajar bastante, me ajudar na entrega desse vídeo, porque vlogs não me entregam muito, por isso que eu fico muito tempo sem fazer. Mas se você me ajudar engajando bastante, eu faço cada vez mais por aqui, porque eu amo muito fazer vlog mesmo sem tempo. Então me ajuda engajando pra eu saber que vale a pena e eu trazer cada vez mais pra cá. É isso. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!